Fala pessoal, tudo certo? Depois de bastante tempo e de bastante gente me pedindo, a gente vai começar a falar sobre animações. Mas espera aí, eu sei que você deve estar ansioso para fazer animação de personagem, animações complexas, as melhores animações do mundo. Mas antes a gente precisa aprender coisas que vão possibilitar a gente chegar nesses resultados. E este é o propósito desse vídeo. Mas não se preocupe, mesmo que você não saiba nada, mesmo que você seja um iniciante completo na animação, neste vídeo a gente vai conversar sobre os conceitos iniciais, sobre o que é uma animação, sobre como ela é construída, e assim a gente possa começar a praticar, direcionar nossos estudos e ter bons resultados. O meu nome é Marcos do canal Como Fazer Pixel Art. Se você ainda não me conhecia, se você ainda não conhece o canal, se inscreve aí se você gosta de Pixel Art, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai aproveitar dos vídeos, porque a gente só fala sobre isso aqui. Então deixa um like aí nesse vídeo agora que você está vendo sobre animação e vamos lá compreender os passos iniciais. Bom, antes de tudo, o que é uma animação, né? A gente pode achar vários conceitos na internet sobre isso, mas o que eu mais gosto é o seguinte: uma animação 2D, que no caso é o que a gente está trabalhando, 3D é outra coisa, uma animação 2D nada mais é do que o processo de dar vida a um desenho, é dar vida a algum personagem, é dar vida a algum elemento que a gente tenha desenhado. Então o primeiro passo para construir uma boa animação em pixel art é ter um design construído, é ter um desenho, para que daí a partir deste desenho nós façamos ele ganhar vida. Mas esse desenho nem precisa ser um desenho extremamente trabalhado, com muitos detalhes. Um desenho simples, às vezes um esboço, simplesmente cores, podem se tornar uma animação. Mas a questão é, a gente precisa primeiro ter um desenho para que a gente anime. A gente tem que ter um design para que a gente anime. Imagina nesse exemplo que vocês estão vendo aí, se no final da animação toda eu tivesse descoberto que esse personagem tinha 4 braços ao invés de 2. Eu teria que refazer tudo isso, daria muito trabalho. Então, construir designs, construir a nossa ideia em um desenho antes de animar vai fazer com que a nossa animação fique melhor. Porque daí a gente só vai dar vida a um desenho e isso também vai ser muito mais rápido. Porque uma animação em 2D é construída de desenhos. Nada mais é uma animação em 2D do que vários desenhos levemente semelhantes, mas com algumas diferenças que, quando passados rapidamente, eles simulam algum movimento para quem está vendo. Dentro da pixel art, a gente pode chamar cada um desses desenhos de sprites. E o conjunto completo, o conjunto com todos esses sprites que simulam o movimento, de sprite sheet. Quando a gente está falando de jogo, a gente precisa disso, a gente precisa dos sprite sheets dos movimentos dos personagens. Por exemplo, um personagem que está andando precisa de uma sprite sheet só dele andando, de vários desenhos, de vários sprites em cadeia que simulem ele andando. E daí ele precisa de uma outra cadeia para simular o personagem socando, os personagens pulando, o personagem morrendo e etc e tal. Então é importante já a gente ter esses conceitos na mente de sprites, sprite sheet, porque eles ajudam a gente a compreender o processo. Mas para que a gente consiga construir uma animação, para que a gente consiga construir esse sprite sheet, a gente precisa entender como uma animação funciona na prática quando a gente está construindo ela. Dentro de qualquer software, dentro de qualquer programa que vocês usem para fazer animação, vocês vão ver que todos eles seguem a lógica dos frames. Quando a gente tem uma animação, como eu falei, nós temos vários desenhos. Uma outra forma de chamar os sprites seriam os frames. Os frames são quantos desenhos nós temos numa animação. Dentro da animação clássica, dentro dos jogos, dentro de filmes, a gente tem a sigla FPS, que significa Frames per Second, ou Frames por segundo em português, né? E isso significa nada mais menos do que quantos frames, quantos quadros, quantos desenhos nós temos dentro do período de 1 segundo para exibir para quem está vendo. Uma animação ideal, uma animação boa, na forma tradicional, é uma animação que tem 24 frames por segundo. Esse é o número padrão e ideal, onde a gente tem 24 desenhos diferentes dentro de 1 segundo. E daí no próximo segundo a gente tem mais 24 desenhos, no próximo segundo a gente tem mais 24 desenhos. Mas não se desesperem, tá? Eu só tô falando isso para vocês compreenderem. Na lógica de uma animação, quando a gente vai assistir uma animação, a gente tem que seguir os frames por segundo.
Mas quando a gente faz pixel art, a não ser que você esteja fazendo pixel art querendo que ela seja uma animação mesmo, para ser consumida como animação. Mas no geral a gente faz pixel art para jogos, a gente anima as pixel arts para jogos. E na pixel art para jogos a gente não tem esse balanço de ter que ter tantos frames por segundo. A gente tem que ter tantos frames por sprite sheet para simular o nosso movimento de forma clara, de forma fluida. E o número que eu considero ideal pelos meus estudos, eu diria que uma boa sprite sheet fica entre 6 a 12 frames. É claro, algumas têm mais, algumas têm menos, mas isso vai variar do movimento que você está fazendo. Movimentos mais complexos exigem mais frames do que movimentos mais simples. Mas pela minha experiência, eu diria que numa sprite sheet no geral a gente consegue trabalhar de 6 a 12 frames para simular o nosso movimento do jeitinho que a gente quer. Só tenha em mente que a quantidade de frames dentro da sua sprite sheet, dentro do seu conjunto de movimento, vai influenciar no resultado. Mas eu diria que isso nem é o mais importante. É claro que é importante a quantidade, você não consegue fazer uma animação fluida e super legal com 2 frames, você faz uma animação com 2 frames. Talvez se a proposta do teu jogo for simples, fica legal, mas você não consegue fazer algo complexo em 2 frames, porque é muito pouco. Mas a questão é que o mais importante não é nem tanto a quantidade de frames que a gente usa, mas sim como a gente desenha as passagens de um sprite, de um desenho para o outro. Aí está o segredo de uma boa animação. Além de você ter uma boa quantidade de frames, você precisa aprender como fazer esta passagem de um desenho para o outro. Quer um exemplo? Olha esta animação aqui. Essa daí foi a minha primeira animação em pixel art. Eu estava aprendendo, eu levei 6 meses para concluir ela, mas porque eu estava estudando, eu não estava fazendo por fazer. Eu estava fazendo, refazendo, no meio do processo eu ia ler artigos, eu ia ver vídeos, eu ia experimentar coisas novas até que eu ficasse satisfeito. Mas esse foi o primeiro resultado que eu tive desse bonequinho da janela aí. Eu quero que vocês foquem no carinha que está dentro da janela atirando para cima. Olha como tá essa animação. Essa animação tá funcionando, ela passa a mensagem que eu quero, que é de ter um bonequinho atirando para cima de dentro do caminhão, mas mesmo assim ela não tá da melhor forma que ela poderia. Talvez ela funcionasse desse jeito e eu pudesse usar ela assim numa boa, mas eu, enquanto estava aprendendo, eu não estava satisfeito com aquela animação. Eu não estava feliz com esse resultado desse bonequinho da janela. Eu achava que ele estava travado, eu achava que ele precisava de algo a mais, e foi aí que eu resolvi estudar técnicas da animação para poder melhorar o meu resultado. E depois desse estudo, este foi o resultado definitivo do bonequinho. Sinceramente, a quantidade de frames que eles têm é bem próxima. Eu acho que o resultado final tem 2 frames a mais, porque eu senti a necessidade de colocar ele. Mas perceba que, pelo simples fato de eu aplicar algumas técnicas, a animação mudou, ela se tornou mais fluida, ela se tornou mais agradável de ver. O segredo não estava na quantidade de frames, o segredo não estava no design do personagem, o segredo estava em aplicar algumas técnicas da animação. Então se você quer desde já começar a estudar, mesmo que você não saiba nada, mas você queira já começar a aprender as coisas certas, eu recomendo para você estudar sobre os 15 ou é 12, não sei, princípios da animação clássicas que a Disney trouxe para o mundo. Eu vou deixar aí na descrição 2 links de vídeo, um que foi o vídeo que eu assisti, mas ele tá em inglês, mas que eu achei completo, e outro é um vídeo em português de um canal que eu achei legal, o vídeo ele explica bem, para que vocês possam assistir e já começar a ter essa primeira noção com essas técnicas, com esses princípios da animação. Mas eu vou te dizer que a gente não vai usar tudo na pixel art, porque a pixel art é um estilo diferente, ela segue algumas regras diferentes às vezes, mas foi graças a esses princípios que eu pude começar a aprender e melhorar as minhas animações. Então se você quiser, aliás, que eu faça um vídeo só falando sobre esses princípios, mas não no geral, igual nos vídeos que vocês vão assistir, mas os princípios da animação aplicados à pixel art, sobre os que eu acho mais importante, deixa aí nos comentários dizendo para mim que você acharia um vídeo desses interessante, porque daí eu gravo falando desse assunto. Eu vou dizer que esse é um assunto complexo, vai me dar trabalho para fazer esse vídeo, eu vou ter que desenhar bastante, vou ter que fazer bastante coisa provavelmente para
trazer um conteúdo claro para vocês, mas se bastante gente me disser que acha interessante, eu faço. Porque talvez vocês possam ficar satisfeitos em ver os princípios da animação por si só, e talvez isso já ajude vocês. Mas se vocês quiserem ver isso aplicado na pixel art, diz aí para mim que eu vou criar esse vídeo com o maior carinho e espero que ele possa ajudar a melhorar as animações de todo mundo. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje era para ser bastante simples mesmo. Eu queria introduzir aqueles que não sabem sobre animação neste mundo e talvez relembrar alguns conceitos importantes para os que já conheciam, mas se esqueceram. Por hora, eu espero que vocês já tenham podido pelo menos acender a chama de animadores que existem dentro do coração de vocês, porque é sério, pelo menos eu diria que na minha experiência, depois que eu comecei a animar, não existe satisfação melhor do que ver uma animação bem feita. Ver um desenho bem feito é bom, mas ver esse desenho bem feito animado é muito melhor. Então vai lá, galera, comece a praticar, comecem a estudar, vamos melhorar nossas animações e vamos aumentar o mercado de jogos, o mercado da pixel art que a gente tem aqui no Brasil, só com coisa boa, porque eu tenho certeza que todo mundo consegue. Eu agradeço por todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Se você viu até aqui e ainda não deu um like, por favor, deixa um like aí no vídeo para me ajudar, assim como eu me esforço para tentar ajudar vocês. Se você ainda não é inscrito ou não ativou o sininho, ativa aí, cara, para você não perder nada, para você ver todos os vídeos sempre e tá cada vez melhor na pixel art. Obrigado mais uma vez, pessoal, e até o próximo vídeo.